Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Pessoal, eu recebi um print do meu amigo Vinícius Perotto, de um comentário feito aqui no meu canal, um comentário feito pelo Play 90. E é um comentário no qual ele defende veementemente o Lula, o ladrão de 9 dedos, é ele mesmo. Então a gente imagina que o Play 90 seja um dos piscadores de cu. Tem gente que diz que não está entendendo, é isso aqui, eu fiz um vídeo, tá aí no meu canal, ó, o pessoal que é contra o Bolsonaro, reunido, ó. Quem apoia pisca o PAN. Então a gente percebe que o Play 90, assim como o Fefito e assim como a Anitta, eles piscam o PAN, né? Só isso, não tem nada de ofensa, vocês mesmos se definem assim, os piscadores de cu, né? Bom, vamos lá. O Play 90, ele faz uma defesa do Lula, dizendo: nunca foi tão fácil decidir, porque o Lula tirou tantos por cento da pobreza, o Lula fez isso. Olha, para começar, Play 90, isso tudo é mentira, isso tudo é papo furado, que você deve ter visto em algum canal de merda que divulga essas mentiras sobre as maravilhas que foi o governo Lula, né? E o que veio depois, a gente sabe, né? Bom, mas o próprio Lula já foi visto falando, gravado, falando que mentia veementemente sobre os dados estatísticos do Brasil. Ele sempre fez isso. A mentira faz parte do DNA de todo esquerdista, assim como você, que adora piscar o cu, né? Bom, mas vamos lá. Mesmo que fosse verdade, vamos dizer que fosse verdade a informação do Lula, não importa, Play 90, sabe por quê? Porque ele não deixaria de ser um ladrão, mesmo que ele tivesse feito um governo maravilhoso e não fez. Ele não deixaria de ser o ladrão que coordenou de dentro do Palácio do Planalto o maior esquema de corrupção do país, talvez até o maior de todo o planeta. Não mudaria nada. Quer ver? Escuta aí, Play 90, piscador de P. Escute o que o Fux fala sobre o assunto. De julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ocorreu. Não esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares. Tentem procurar aí, vocês vão achar. O Fux falou claramente, olha, houve uma anulação formal, anulação política, diga-se de passagem, mas o roubo aconteceu, a corrupção aconteceu. O gerente da Petrobras devolveu bilhões, o roubo, aqueles milhões na mala, tudo no pessoalzinho aí do esquema montado pelo Luizinho ladrão de 9 dedos que você defende. Então, mesmo que fosse verdade, e não é, aquelas merdas que você fala, Play 90, piscador de pã, não poderia ele estar candidato, ele teria que estar preso por causa desses crimes todos que ele cometeu e todo mundo sabe. Ele é um ladrão, ele é um corrupto e deveria estar na cadeia, onde teria que estar se não fosse os amiguinhos supremos, entendeu, Play 90? Então é a mesma coisa que você dizer assim, ó, quer ver, ó? Vou fazer um paralelo, né? Olha, o João de Deus, o médium que o Barroso diz que é maravilhoso, transcendente, ele salvou algumas pessoas, ele, através do poder mediúnico dele, ele foi lá e salvou a vida. Tá, vamos supor que isso seja verdade, vamos supor que isso aí seja verdade. Isso não faz com que o João de Deus tenha que estar livre da cadeia, porque ele pode até ter salvado pessoas, na sua tese, eu acredito que não, mas ele pode ter salvado pessoas, mas mesmo assim ele estuprou gente, Então não faz diferença. É a mesma coisa, Play 90, piscador de cu, que você dizer assim, não, mas aquele anestesista que foi preso em flagrante por estupro, aquele que é esquerdista, que apoia
páginas da esquerda, né, e ninguém fala nada disso, aquele anestesista, ele era um modo anestesista bem formado, nunca ninguém teve problemas com as anestesias, tá tudo bem, o problema é que no meio da anestesia, ele vai lá e tira um negócio e coloca na boca das mulheres, ele é um estuprador, então não faz diferença, ele tem que estar preso, apesar de que a lei no Brasil é tão leniente que é capaz dele nem ficar preso, né? Pois é, então é isso que você está defendendo, como se aquele bandido de 9 dedos fosse realmente um cara sério, ele não é, ele é um criminoso, teria que estar na cadeia. Diga-se de passagem, nem o partido poderia ter mais a inscrição partidária, não poderia ter. Eu já tentei explicar isso pro Fefito, aquele bosta, né, há uns tempos atrás, quando ele era do mesmo grupo, eu falei, olha, o PT já deveria ter perdido a sigla. E ele fala, vendo, vocês são radicais, é um imbecil, né? Eu falei, não, Fefito, mandei para ele a lei, né? Aí o cara não sabe ler a Constituição, vai saber ler uma lei? Não vai, né? Eu peguei e mostrei para ele que na lei que organiza os partidos políticos no Brasil, está escrito que dos crimes, né, que podem ser cometidos e que dão margem à punição de descredenciamento do partido é o de fazer negócios, receber ou pagar contas no exterior. E na delação do Duda Mendonça e depois em outras delações, isso ficou provado, né? Que o PT negociou campanhas partidárias no exterior, né, com dinheiro que não era o dinheiro brasileiro, e isso está na lei. Fefito não sabe ler a lei, então ele ficava, seu radical. Falei, não, tinha que ter perdido a inscrição partidária. Então o Lula não poderia estar solto, porque é um criminoso, e o PT sequer poderia ter registro partidário, porque já está provado que é uma organização criminosa, entendeu? Já tem prova suficiente, mas a lei serve apenas para alguns casos no Brasil, né? Então, Play 90 piscador de pã, o Lula não poderia sequer ser candidato porque deveria estar preso, porque o partido não deveria mais ter registro partidário e porque ele é o maior ladrão da história desse país, quiçá do mundo, como bem disse o Fux. Não tem dúvida sobre isso, não tem dúvidas. Não existem dúvidas sobre isso, né? Agora, você quer ver por que o Lula merecia realmente não ser eleito, além de tudo isso, mesmo que fosse verdade o que você diz e não é porque ele pegou um país azeitado, um país com responsabilidade fiscal. Com todas as diferenças que eu tenha com o Fernando Henrique Cardoso, ele fez um governo de responsabilidade fiscal, ele deixou a dívida pública controlada, ele fez o plano que salvou o Brasil da hiperinflação, nós não podemos tirar isso dele, né? Plano, inclusive, que o PT votou contra, assim como o PT votou contra a Constituição de 88 e tudo que é bom para o Brasil, o PT vota contra. O candidato do seu partido, Play 90 piscador de pã, entendeu? Então, o cara pegou o Brasil azeitado, pegou um momento político mundial muito favorável, pegou a China mudando lá o seu sistema e crescendo 10% ao ano e um boom de commodities danado, pegou o Brasil de vento em popa, ele tinha popularidade, ele tinha que ter feito o que precisava ser feito no Brasil, que são as reformas estruturantes, e não fez. Ele preferiu, em vez disso, ficar roubando dinheiro e sustentando republiquetas de merda pelo mundo. Quer ver? O Tarcísio vai responder para você, ó, por que ele não merece ser o presidente da República. O Tarcísio, escute aí. Pesquisa. Olha só, eu não acredito na eleição do Lula. Eu acho que na hora H as pessoas vão perceber o seguinte: se o Lula tivesse sido um bom presidente, ele voltar hoje, 20 anos depois, já seria um desastre. Porque para mim é uma pessoa superada e que não entendeu a mudança do mundo. O discurso dele está horroroso. E se a gente for botar em prática o que ele está propondo, a gente está falando de relação dívida-PIB explodindo, a gente está falando de moratória, a gente está falando de hiperinflação. Se ele tivesse sido um bom presidente, o problema é que eu considero que ele foi um péssimo presidente, e explico por quê. No final das contas, a gente tinha uma relação dívida-PIB de 35%, a gente tinha todo o vento soprando a favor, um boom de commodities, popularidade, e as alavancas do baixo crescimento estrutural do Brasil não foram acionadas. Então a gente perdeu uma oportunidade. Isso nos condena ao subdesenvolvimento e a gente está pagando essa conta até hoje. Observe que
Deu para entender? Ele pegou uma excelente oportunidade com tudo favorável e ele preferiu roubar do que realmente desenvolver o país. O Tarcísio explicou de uma maneira exemplar. Então deu para entender, Play 90, piscador de cu? Você está apoiando um discurso absurdo. O cara está defendendo furar teto de gastos, irresponsabilidade fiscal, distribuir dinheiro, programas. Ele quer de volta o MST, os ladrões, né? os criminosos do campo destruindo propriedade. Ele quer fazer desencarceramento, ele quer liberar as drogas, ele quer bandido na rua. É isso que ele quer. Agora, o discurso é antigo, o discurso é da década de 80. E quando ele teve a oportunidade de fazer algo de bom, ele não fez, ele só roubou. Entendeu? É isso, carinha. Então, Play 90, vai estudar um pouquinho e deixe de ser só um piscador de pã, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.